O paradoxismo é a postura filosófica que defende que a pluralidade da realidade é melhor explicada se nós começarmos pelo paradoxo do paradoxo. Ou seja, é o paradoxo enquanto uma entidade autorreferente ou reflexiva que, posta como arqué da realidade, serve como a melhor base para postulações metafísicas consistentes. É esse conjunto de teses razoavelmente controversas que o paradoxismo visa defender. Essa posição foi fundada no dia 20 de dezembro de 2024 no texto The World in Paradox, Fields of Sense Ontology and the Outlines of Paradoxism. Esse texto é o tema do Boia Comentário de hoje. O Boia Comentário é um quadro aqui no canal que tem como objetivo a divulgação filosófico-científica. Então, nós pegamos textos técnicos, acadêmicos, e trazemos para cá com algumas elucidações conceituais. No caso, o nosso tema de hoje é um texto que é da minha autoria, então, além dessa elucidação conceitual, é possível também falar um pouco do que está por trás, das motivações que levaram à escrita do texto. Então a gente vai passar por esses dois momentos hoje. Primeiro as motivações e depois tentar compreender o que está em jogo ali conceitualmente no conteúdo do texto. As motivações são bem simples e dá para a gente sumarizar em uma frase, em um objetivo, que é postular uma metafísica competitiva, ou construir uma metafísica competitiva. O que isso quer dizer, né? Primeiro de tudo, metafísica, nesse contexto, significa tão somente um compromisso com uma lida com o real, com as coisas em si mesmas. E, não obstante, também um compromisso com a ideia de que existem algumas regras que regulam tudo aquilo que existe. É interessante a metafísica fazer uma aparição aqui, porque por algum tempo na história da filosofia, ela foi meio que colocada de lado, como se fazer metafísica fosse algo contraproducente. Isso aconteceu porque alguns pensadores começaram a desconfiar de que tudo aquilo que a gente pudesse colocar como o em si fosse, na verdade, só algo para nós. Talvez nós distorcêssemos ou criássemos aquilo que nós chamamos de realidade em si. Então, vamos deixar isso para lá e tentar fazer outras coisas, tipo análise argumentativa, crítica à ideologia e etc. Essas coisas todas são muito interessantes e importantes. A questão é que, lá para os anos 2000, alguns filósofos começaram a desconfiar de que isso não é o todo da filosofia e que ela pode sim tratar da realidade em si mesma. Então isso ficou conhecido como virada realista. Afinal, para que a crítica, para que a análise de argumentos de fato aconteça, é necessário que você se comprometa com uma gama de condições de possibilidade. E o que aconteceu foi que muitos desses filósofos da virada realista começaram a querer voltar para o real e tomar o controle nas mãos. Afinal, se você tem um monte de compromissos que você não pode revisar, porque você acha que não tem nenhum compromisso com esse tipo de coisa, com a realidade em si, então você está sendo controlado sem poder voltar-se contra esses compromissos, refletir e talvez ter novos compromissos que levem a novos resultados e etc. Então, é interessante a gente pensar na ideia do paradoxismo ser uma metafísica. Mas não só uma metafísica. O objetivo é produzir uma metafísica competitiva. E nesse ponto, é útil nós pensarmos em conjuntos de problemas. A gente pode pensar pelo menos em dois grandes conjuntos. Um conjunto de problemas vinculado às antigas metafísicas, que são aquelas feitas antes de você ter o boom dessa crítica e desse momento em que a metafísica é deixada de lado. E, por outro lado, um outro conjunto de problemas desses novos metafísicos. Alguns não gostam desse termo, né? Então, novos ontologistas ou novos realistas. Todos esses postuladores positivos têm problemas. E para um sistema, vou dizer aqui, para uma metafísica se impor como competitiva nesse cenário, isso significa que ela precisa se impor como capaz de superar ou o maior número de problemas, pensando na soma aí dos dois conjuntos, ou os problemas centrais do que for possível ali pegar desses dois conjuntos, né? Senão, ela vai ser simplesmente ingênua, ela vai estar repetindo os mesmos erros, caindo nas mesmas armadilhas. E nós cremos que o paradoxismo consegue ser uma metafísica competitiva. Fica aqui a questão,
do porquê. Então essa é a transição para o conteúdo. O centro do conteúdo do texto é a tentativa de resolução de uma aporia. O que é uma aporia? É um fim de caminho. No nosso caso, um fim de caminho na nossa investigação teórica em que parece que não dá muito bem para a gente continuar. No fim das contas, nós chegamos em 3 proposições que transparecem como verdadeiras, como necessárias da gente concordar com elas, mas que são também mutuamente excludentes. E essas asserções são vitais para o projeto realista metafísico. Então, no fim das contas, o paradoxismo é uma tentativa de resposta a essa aporia. Que aporia é essa? 1. Parece que é útil e interessante ser um realista. Isso dado os argumentos que apresentamos e muitos outros que não dá para falar no vídeo tão curto. 2. É interessante, útil, não se comprometer com o mundo. Tá aqui um termo que a gente vai precisar elucidar um pouco mais. O mundo. 3. Não é possível ser realista sem se comprometer com o mundo. Essa é a aporia central que o paradoxismo visa responder. Tá, então vamos por partes. O que é o mundo? Quem nos auxilia nesse ponto é o Marcos Gabriel, um filósofo que a gente tem pesquisado já há algum tempo e que, inclusive, no subtítulo do texto, tem um lugar de destaque. Então, o nome é The World in Paradox, ou seja, o mundo em paradoxo, e o subtítulo é Fields of Sense Ontology and the Outlines of Paradoxism, ou seja, a ontologia dos campos de sentido e o rascunho, o esboço do paradoxismo. Essa ontologia dos campos de sentido é a teoria do Marcos Gabriel, e boa parte do texto é dedicada a tentar entender quais são os movimentos que ele vai desenvolvendo aí nesse novo cenário metafísico de desenvolvimentos realistas, etc. No fim das contas, ele vai argumentar que não é útil, não é interessante um compromisso com uma totalidade. Isso que é um mundo para o Gabriel, né? Não é o planeta Terra. Quando a gente fala em filosofia da noção de mundo, em geral a gente não está falando do planeta Terra, do universo. A gente está falando da totalidade. E a totalidade, para o Gabriel, desemboca um monte de paradoxos. Bom, nesse ponto surge a pergunta, né? Afinal, qual é o grande problema com os paradoxos? A gente pode tentar ilustrar isso bem rapidamente. Imagina que agora esse vídeo se tornou paradoxal. Ele é e não é um vídeo, ele é e não é ele mesmo. Bom, então não fica claro se você pode parar de assistir esse vídeo ou começar a assistir esse vídeo, porque como que você vai parar de assistir uma coisa que você já não está assistindo? Afinal, isso não é um vídeo. Mas como você vai começar a assistir uma coisa que você já está assistindo? Afinal, isso aqui é um vídeo. Parece que a entidade paradoxal buga o que está ao seu redor. E no fim das contas, isso vai se alastrando meio que como uma doença que colapsa toda a realidade. Então os paradoxos, no geral, são evitados em filosofia por boas razões. Uma entidade paradoxal parece realmente ser problemática. Então, bom, se o mundo realmente estiver ligado a uma explosão de paradoxos, é útil a gente não se comprometer com ele. E aí o Gabriel vai dar vários argumentos do porquê que a gente não consegue lidar com esse conceito direito. Ele parece que sempre escapa. A gente pode pensar o seguinte: tudo que existe tem condições de possibilidade. Mas então quais são as condições de possibilidade do mundo? Porque a condição de possibilidade está para além, né? Então se tem algo para além do mundo, da totalidade, ele já não é mais o mundo e nem a totalidade. Por outro lado, se o que é a condição de possibilidade para o mundo é o próprio mundo e ele, digamos, aparece em si mesmo, então ele se torna agora não um absoluto final, mas um relativo entre outras coisas, né, outros campos, como o Gabriel fala, que também aparecem dentro do mundo. Então, nunca a gente realmente consegue chegar nessa totalidade. Ela é problemática demais. Então, ok, a gente pode conceder isso. No texto, de fato, a gente concede. A noção de mundo é uma noção problemática, vinculada a vários paradoxos, a gente pode deixá-la para lá. E é nesse ponto que o Gabriel consegue colocar o seu sistema como mais interessante que dos seus rivais da virada realista. Porque ele fala, bom, todos esses caras estão comprometidos com alguma regra geral, que tudo governa, que tudo engloba num mesmo campo. E aí o Gabriel quer falar, bom, eu não faço isso.
Logo, eu não estou compromissado com essa entidade esquisita, o mundo, e dá pra gente ir aqui por um outro caminho de pluralidade que é realmente bastante interessante de se defender. O problema a que nós chegamos, não só nesse texto, mas também, por exemplo, no texto A Consistência do Niilismo Metametafísico de Marcos Gabriel, ou a falta dela, é que o próprio Marcos Gabriel está compromissado com o mundo. Quando ele fala que o mundo não existe, parece que ele está se comprometendo com algo, o mundo. A gente meio que capta o que está em jogo ali. Ele não está negando que pastas de dente existam, mas o mundo. Então parece que tem um compromisso com essa entidade. Por outro lado, quando ele vai para a sua ontologia positiva, ele começa a trazer vários termos que parecem unificar tudo num grande campo, como por exemplo o termo objeto ou campo de sentido. Então o que nós temos aqui é um caso muito interessante em que a crítica é tão potente que nem mesmo o postulador da crítica consegue trazer algo positivo que a supere, dê conta de não cair e perder para essa crítica. É aqui que nós chegamos na aporia. Parece que é interessante ser um realista, parece que é interessante não se comprometer com o mundo, mas também parece que não dá para ser um realista sem se comprometer com o mundo. Então como que a gente lida com uma entidade que é paradoxal? Como que a gente lida com o fato de que para eu lidar com o real, com a realidade, eu preciso me comprometer com algo que me compromete, com algo que colapsa a realidade? Bom, talvez partindo do paradoxo. E aí a objeção mais imediata pode ser, você não está simplesmente abraçando o problema e deixando para lá a tentativa de resolução? Você não está só dizendo que tudo é paradoxal, que tudo está colapsado e fim de história? Não necessariamente. Só se a gente não conseguir defender que a consistência tem como origem a inconsistência. E é aqui que entra em jogo a ideia do paradoxo do paradoxo. A gente falou lá no início sobre autorreferência e reflexividade. Para explicar bem rapidamente, uma coisa é autorreferente quando ela se direciona a si mesma. E uma coisa é reflexiva quando ela tem uma certa relação consigo mesma. Então pensemos, o paradoxo é aquilo que quando está efetivado, tudo no seu escopo colapsa, é desmobilizado. Então se o paradoxo entrar em paradoxo, se ele que regula tudo, afeta tudo, também afetar a si mesmo, ele vai se desmobilizar, ele vai se colapsar. Então tudo que estava colapsado, quando o próprio paradoxo entra em colapso, é descolapsado. Tudo então volta a poder existir de forma efetiva e plural. Por isso nós defendemos que o paradoxo do paradoxo é o melhor modo de se defender a pluralidade da realidade. Claro que tem muitas minúcias que a gente não pôde dar conta aqui. O texto The World in Paradox faz um trabalho muito mais minucioso. O link está aqui na descrição, está em inglês, mas também foi publicado um texto em português na coluna Unpof do Radar Filosófico, que também vai estar linkado aqui. É um texto bem pequenininho, no Word deu 2 páginas. Então, se você quiser saber mais sobre o assunto, os links estão aqui. E mais textos e mais vídeos virão sobre esse tema. Então não deixe de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.